Boa noite. Vamos iniciar mais uma live. Zais Ensino. Vou esperar o professor Daniel chegar. E quem for entrando vai me avisando se estão conseguindo ouvir bem. Esperar o professor Daniel. Boa noite, Andressa. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Essa live maravilhosa do professor Daniel. Deixa eu ver o pessoal entrar. O professor Daniel está chegando. Aqui, professor. Que bom que estão ouvindo bem. Boa noite, professor. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? É um prazer receber o senhor aqui na live das lives. É uma honra mesmo ter essa participação, né? Maravilhosa para poder bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre a fisioterapia intensiva, os exames complementares. Vai ser muito bom para a gente. Eu que agradeço o convite das AIS e estou à disposição aqui de vocês para a gente bater esse papo legal sobre fisioterapia em UTI, exames, enfim, o que for para a gente falar, falaremos hoje, mas o foco realmente vai ser nos exames complementares, laboratoriais, acho que isso que também faz um pouco da diferença da atuação fisioterapêutica na UTI, né? Quando o profissional Sim, tem esse entendimento, porque muitas vezes esse tipo de avaliação, que muitas vezes não é tão disseminada na fisioterapia, pode fazer a diferença para o paciente, para a nossa conduta. sim, com certeza. Então, assim, já, né, agradecendo por esse momento, pela sua disponibilidade. Para quem não conhece, né, eu vou falar um pouquinho aqui com o professor Daniel. Ele é fisioterapeuta, né, da UTI, doutor em ciências pela UERJ, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal do Maranhão, né, professor? Isso. Especialista profissional em fisioterapia e terapia intensiva, COFIT e Sobrafi, e coordenador do Departamento de Fisioterapia e Terapia Intensiva da Sobrafi. Uma honra, mais uma vez, professor, ter o senhor aqui. O senhor que é uma grande referência assim, no Brasil em terapia intensiva, uma grande inspiração para nós. Estamos muito honrados com a sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade. Estou aqui à disposição de vocês. Enquanto o pessoal está entrando aí, vamos ver, o pessoal vai deixando algumas perguntas, algumas dúvidas que tiverem. E aí eu quero pedir para que o senhor comece contando um pouquinho como que iniciou, né, sua carreira aí na terapia intensiva, como que se foi realmente uma escolha já inicial ou se ao longo do tempo que os caminhos que foram te levando para a terapia intensiva. Conta um pouquinho para a gente como que começou tudo isso. Beleza. Meu cruzamento com a terapia intensiva, ele só ocorreu realmente depois da graduação, quando eu já estava atuando como fisioterapeuta, né? Mas durante a minha graduação toda, eu sempre falava que eu nunca iria trabalhar em UTI. Então, era algo que era muito frequente na minha fala, né? Uma das coisas que eu não queria era trabalhar em terapia intensiva e, logicamente, quando a gente forma, né, logo depois da graduação, a gente vai tendo oportunidades que vão surgindo. Na época, na época fica tão estranho, né? Parece que faz tanto tempo, mas realmente faz. Eu tive a oportunidade de entrar no hospital universitário, no qual eu estou até hoje lá, né, trabalhando lá. Já são quase 18 anos lá no hospital. E, a princípio, para trabalhar no serviço, na enfermaria, né? No serviço de ortopedia, neurocirurgia e ortopedia, que era aquilo que eu gostava. Era trabalhar com reabilitação pós-fratura, pós-cirurgia, ortopédica, era a minha praia. Até que um belo dia fui convidado pela diretoria do hospital para iniciar
sair desse setor e passar para uma das UTIs do hospital, a UTI cardio, para a UTI de pós-operatório, cirurgia cardíaca. E foi muito relutante no começo, porque não sabia exatamente o que eu iria fazer ali dentro, eu não tinha a mínima noção, apesar de ter tido aula, né, na graduação, ter tido estágio na graduação, mas era algo que eu não dava atenção, porque eu sabia que não era para mim aquilo ali. E então, desde então, acabei indo para essa UTI em março de 2005 e por lá permaneci nesse mesmo local até o setembro de 2020. Então foram 15 anos e meio de atuação nessa UTI, até que eu mudei para outra UTI do hospital, continuo no mesmo hospital, porém atualmente trabalhando na UTI geral, na UTI de pós-operatório, UTI clínica, pós-operatório geral, né? Não só cardio, e a UTI clínica do hospital. E me encontrei nesse meio tempo, né? Trabalhei com outras coisas, eu tive a oportunidade de outras experiências de trabalho em outras áreas, na pediatria, trabalhei com educação especial, tive clínica de fisioterapia, enfim, muita coisa, até que chega um momento que deu para decidir, não, a minha vida é terapia intensiva e eu vou viver disso, e é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer. E aqui eu estou, né, depois de quase 18 anos de formado, mais de 17 somente em terapia intensiva e sem nenhum arrependimento em relação não digo nem escolha, né, porque na época eu não tive escolha de mudar para a UTI, mas muito agradecido por ter tido essa oportunidade na época e, logicamente, ter aproveitado, né? Eu poderia muito bem, na época, ter investido, falar, não, isso não é para mim, tchau. E não, resolvi encarar o desafio e acho que deu certo. Ainda falta muita coisa, mas acho que deu certo até o momento. Com certeza. E nós agradecemos, né, pelo seu ter escolhido, assim, ter aceitado Aceitado. realmente esse convite, né, e ter ido para essa área, porque hoje você se tornou uma grande referência assim, para todos nós. Com certeza, quem gosta da área de terapia intensiva tem, com certeza, Daniel Lago como uma grande inspiração, uma grande referência, vem trazendo grandes contribuições para a gente, né? Então, a fisioterapia ganhou muito com a sua participação, né? Realmente, eu nunca tive esse intuito, né? Eu nunca busquei isso, na verdade. Eu buscava simplesmente aprender e fazer melhor do que eu, ser melhor do que eu, todos os dias. Mas chega um momento que você começa a perceber que é possível você mostrar que é para outras pessoas talvez um caminho melhor, até pela vivência, né? Eu acho que não tem nada que pague o tempo que você está lá dentro, colocando a mão na massa e, além disso, além de estar praticando, está se atualizando. Então, chega um momento que dá para perceber que eu posso, com o que eu sei hoje, mostrar para outras pessoas esse caminho tortuoso que é, porque nada são flores, é muita dedicação, muita abdicação, muito estudo para que a gente consiga hoje estar nessa posição de poder estar guiando também outras pessoas. Sim, sim. E contribuindo com conhecimento realmente científico, baseado em evidências, mostrando realmente o que vem de atualização. É muito importante porque, às vezes, principalmente, assim, eu digo até por mim, que não tenho tanto tempo de formada e que estou iniciando aí, é importante a gente ter pessoas que já são mais experientes e que têm toda essa vivência científica para poder nos direcionar e mostrar algo que realmente a gente precisa fazer baseado em evidência, né, professor? Exatamente. A gente tem que sempre estar trabalhando com esse tripé, né, da PPE, da prática baseada em evidência, que é a Sim, evidência, né, a ciência, a experiência, a expertise que você adquire ao longo do tempo, e, logicamente, o paciente, né, o que o paciente prefere ou necessita tem que ser considerado. E quanto mais a gente está lá atuando, a gente consegue perceber cada vez mais o, os atalhos, digamos assim, para que a gente consiga realmente resolver o problema do paciente. Afinal, somos resolvedores de problemas, né? A gente está ali para lidar com o problema de alguém e tentar resolver ou minimizar aquele problema. sim, com certeza. Então, entrando um pouquinho assim no nosso assunto, né, que o tema da live em relação à importância dos exames complementares, eu queria que você dissesse assim um pouquinho, né, da sua visão e da sua experiência, como que tem sido essa abordagem da importância para o fisioterapeuta dentro da UTI realmente se atentar às questões dos exames complementares.
Beleza. Assim, hoje o fisioterapeuta intensivista, ou que atua em UTI, sempre deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Uhum. intensivista é aquele que tem titulação profissional para tal pelo conselho, e o que atua é o que não tem título, mas está lá atuando, né? Não pode se intitular intensivista. Então, assim, a gente tem hoje uma gama de atribuições gigantesca dentro da UTI. A gente deu um salto muito grande nos últimos 30 anos, apesar de todas as dificuldades, dentre as categorias profissionais que são obrigatórias em UTI, uma delas é a fisioterapia, né, junto com a medicina e a enfermagem. Então, isso é um grande avanço, porque entenderam que nesse ambiente é necessário, é obrigatório, ter no mínimo, né, o fisioterapeuta por 18 horas diárias. E assim, a gente vem, na verdade, ao longo desses últimos 30 anos, talvez, aqui no Brasil, ah, passando por uma reconstrução da assistência fisioterapêutica em terapia intensiva, no qual antes, talvez no começo, se focava muito no cuidado respiratório, e hoje se entende fisioterapeuta, entende o paciente como um ser global, né, que não tem como separar a motora da respiratória, né, tudo isso é fisioterapia, e o fisioterapeuta intensivista, ele acaba tendo que ter conhecimento para essas duas coisas, as duas áreas, digamos assim, esses dois aspectos do nosso trabalho. E, logicamente, os exames complementares, de forma geral, vão impactar, quer seja numa coisa, quer seja na outra. Em algum momento, a gente vai precisar entender o que aqueles exames estão dizendo. Quando a gente pensa em exames complementares, de forma bem geral, na terapia intensiva, a gente pode destacar aqueles exames de imagem, que vão, né, nos guiar principalmente para aspectos respiratórios, como a radiografia de tórax, que é um exame extremamente comum, rotineiro na terapia intensiva, as tomografias de tórax também cada vez mais vêm sendo utilizadas, e mais ainda atualmente a ultrassonografia pleuropulmonar, cinesiológica, diafragmática, enfim, que também vem ganhando muita força, né, nos últimos anos com a atuação do fisioterapeuta nesse aspecto, né, do exame de imagem. Quando a gente pensa em exames laboratoriais, aí tem uma outra gama de informações que nos vão fazer entender como que o paciente se encontra clinicamente também. Por mais que o exame, né, seja um papel, seja um número, e a clínica seja muito mais importante, o exame me abre os olhos para algumas coisas me fazem pensar em se eu posso ou não intervir naquele paciente. E se eu for buscar na minha história profissional, eu não vi exames há anos atrás, não era rotina. Não, o exame que a gente via era raio-x e gasometria arterial, e ponto final. Então, a gente não tinha esse cuidado, talvez, de ver outros exames. E com o tempo a gente vai entendendo a importância, sim, de ter esse entendimento de exames laboratoriais de forma geral, do próprio hemograma, né, do ionograma com seus eletrólitos, de forma potássio, sódio, cloro, magnésio, fósforo, enfim. Além, lógico, da gasometria arterial, que talvez seja o exame laboratorial mais frequente no ambiente de UTI. A gente precisa ter esse entendimento, né, de como essas alterações impactam no nosso trabalho. E a gente só tem isso, só consegue fazer isso estudando, indo atrás das referências, das informações, né, conversando com outros colegas, com os próprios médicos que têm uma outra visão mais aprofundada daquelas alterações e discutir realmente em conjunto se aquele momento é o melhor momento para intervir, tá? Um exemplo, é um paciente que tem, por exemplo, uma hipercalemia, um nível elevado de potássio. Será que naquele momento em que o nível está alto, o melhor momento para ele intervir com mobilização, por exemplo, quantidade de mobilização? Talvez não, porque a gente sabe que o potássio faz parte da bomba de sódio e potássio, que trabalha, né, que interfere na musculatura e que tem uma função primordial na contração cardíaca. Então, eu não posso, de repente, com a carga exacerbada de trabalho, desencadear uma arritmia no paciente? Posso. Então, para que realizar naquele momento? Aí, se você não tem esse conhecimento, você pode intervir e levar o paciente a uma condição, expor o paciente a uma condição de risco desnecessária. Então, isso é um exemplo simples, né, do que a gente vê aí no dia a dia. A gente tem muitos exames para poder avaliar, e não só nos prender nos números, né? Eu tenho falado muito isso em aula. O fisioterapeuta, especialmente aquele que ainda está começando, ou que não tem ainda muita experiência, se prende muito em valor, em número. Gente, o número é um guia, é só um caminho. Mas eu posso ter um paciente que tem aquele valor alterado que eu posso fazer intervenção, porque é a clínica dele que vai me dizer se é possível ou não é possível.
Não é o valor do papel. Não é um valor que está um pouquinho alterado que vai limitar de realizar ou não minha intervenção. Então, assim, não é tão simples, né? Não é tão simples esse tipo de avaliação, porque a gente tem que ter esse entendimento macro do que é normal, do que é anormal. O sendo anormal, qual é o impacto dessa anormalidade? Esse impacto é suficiente para interferir na minha conduta? Se eu intervir no paciente, eu posso colocar ele em risco ou não naquele momento? Então, são muitas informações linkadas ao mesmo tempo para que a gente possa definir se eu devo ou não devo intervir naquele momento com o paciente. Se você deixar, eu falo aqui o tempo todo, viu? Se eu não cortar, eu vou ficar falando. Não, tem uma pergunta aqui, professor, em relação a qual o elemento de maior relevância para se analisar o exame laboratorial de um paciente hospitalizado? Soraya Letícia, né? Não, eu não vou te dizer qual é o mais importante, porque depende do paciente, depende do momento dele. Então, a gente tem que avaliar tudo. Né? O que é tudo, do ponto de vista laboratorial? Gasometria arterial, isso é um ponto que a gente vai observar. Níveis de CO2, níveis de bicarbonato, níveis de lactato arterial, níveis de saturação arterial, pressão parcial de oxigênio e outros cálculos derivados aí desse exame. Quando a gente pensa no hemograma, vamos olhar a hemoglobina, é fundamental a gente estar olhando, leucócito, plaquetas, considero talvez os 3 pontos mais importantes e que nos dão informação clínica do paciente para saber por onde, que caminho seguir. Sódio, potássio, fósforo, cloro, magnésio, cálcio, enfim, esses eletrólitos de forma geral, também considero como importantes de serem avaliados no dia a dia. Então não vai ter aquele assim, o mais importante, não tem. A gente tem que avaliar em conjunto, né? Isso só falando dos exames, a parte da avaliação de exames. Então, eu tenho que avaliar tudo. Aí eu penso que talvez esses sejam os mais importantes. Mas escolher um para dizer, eu não tenho como falar isso. A Andressa também perguntou aqui, na verdade, ela fez um comentário, né? Que durante a pouca prática que ela teve, ela notou que os fisioterapeutas que têm menos tempo, aparente, né, que ter um maior cuidado em analisar esses exames complementares. O senhor acredita que isso seja justamente pelo pouco tempo, eles terem mais esse cuidado, e quem às vezes já acaba caindo na rotina e não olha muito bem? Eu Muito considero que provavelmente, seja isso. né? Muito provavelmente é isso. Aquele que já está acostumado com a rotina, às vezes vai muito no automático, né? Vai fazendo, vai Acaba fazendo. E deixando passar um pouco. hoje a gente tem, o fisioterapeuta intensivista, ele tem que ser um ser pensante e não ser robotizado. Eu não posso simplesmente entrar na UTI e executar técnicas, porque eu não sou um mero executor de técnicas. Eu tenho um cérebro e esse cérebro funciona e me leva a raciocinar. Dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho pensar. Pensar cansa, pensar dá trabalho, mas pensar vai te colocar numa condição de maior qualidade para dar assistência ao seu paciente. Porque quando você simplesmente entra e executa coisas que muitas vezes não tem sentido nenhum, não tem nexo nenhum, não vou levar o paciente a lugar nenhum. Então, assim, talvez quem está entrando está tendo essa visão um pouco diferente, essa geração um pouco mais nova começa a ter esse entendimento de que é necessário avaliar esse tipo os exames de forma geral, para que a gente tenha um novo panorama do paciente. E a gente vem ensinando isso também para essas gerações que vão entrando, né? Eu como preceptor de residência aqui, a gente sempre tem esse cuidado de estar passando para quem está na informação conosco, essa informação a gente tem que olhar. A gente tem que, antes de iniciar o atendimento, dar uma olhada nos exames, porque ali pode ter alguma coisa alterada que vai te levar a discutir com a equipe médica. Eu avaliei o paciente está com alteração em tal marcador aqui. Será que é interessante? Será que tem algum problema, de repente eu intervir nesse momento? É melhor a gente esperar um pouco, resolver essa situação, fazer essa correção e depois sim a gente intervir? Tá? Então, assim, a gente tem que ter realmente essa dinâmica de estar sentando, olhando os exames laboratoriais, discutindo com a equipe médica, porque o primeiro que é uma equipe, não sou equipe, eu não faço nada só dentro da UTI, eu como fisioterapeuta, para discutir o que eu avaliei, me chamou a atenção, eu tenho que levar para o médico, para o enfermeiro, para que a gente discuta e chegue a um consenso do que é o melhor para o paciente. Sim, perfeito. E eu acredito que também a visão de
como você já até citou, né, em relação a sair um pouco do básico de analisar só raio-x e só gasometria e ver uma abordagem mais completa, né, pensando em não fazer o malefício, né, antes de executar qualquer técnica. Isso, Importante. acho que o básico ele não deve ser mais aceitável dentro da terapia intensiva. Né? Acho que o fisioterapeuta que está ali dentro, que hoje é obrigatório estar ali dentro, né? Por lei federal você tem que estar ali, você tem que ir além do básico. Não tem como você ficar restringindo a fazer mais do mesmo. Tá? Primeiro, você não vai ganhar respeito da sua equipe, você não vai mostrar o seu trabalho e o pior de tudo, o seu paciente não vai se beneficiar. Simplesmente, você vai apenas ser mais um ali, cumprindo tabela, fazendo o que qualquer um pode fazer, inclusive alguma não fisioterapeuta, e assim, só a nossa profissão perde, a nossa especialidade perde. A gente precisa realmente do fisioterapeuta intensivista em ser alguém que pensa, que raciocina, que tenha raciocínio clínico, que tenha um leque de avaliação grande para poder entender em que contexto o paciente se encontra naquele momento, para a partir daí sim definir a melhor intervenção para ser realizada. Então a gente precisa realmente, já deu de ter fisioterapeutas no nível do básico dentro da UTI. Não, a gente não deve mais aceitar isso. A gente tem que realmente mudar de nível e só assim a gente vai alcançar o tão sonhado reconhecimento e a tão sonhada valorização. E valorização, eu falo realmente a valorização financeira da coisa, né? Porque se você está ali dentro sendo só mais um, você não vai sair do lugar, te garanto. Exato, verdade. E assim, para isso a constante atualização mesmo, né, professor? E Não se acomodar em já estar lá na UTI trabalhando e não ir buscar novos conhecimentos, novas atualizações. A gente sempre tem aí grandes cursos, você mesmo é um grande professor, vários cursos aí, sempre é importante a gente manter essa atualização. isso é contínuo, não tem como parar. Tá? Imagina só, vou dar um exemplo da terapia intensiva, né, da minha vivência em terapia intensiva. Ventilação mecânica, só um exemplo. Uhum. O aparelho que eu usava há 17 anos atrás nem existe hoje. Então, se eu Sim, ficar preso nele ali, eu não estaria ensinando outras coisas hoje, mais sim, modernas. Tá? Um exemplo bem simples. As coisas mudam. Tá? E a nossa identidade enquanto fisioterapeuta intensivista, ela vem sendo construída ainda. A gente ainda está tentando chegar num consenso de qual é o nosso real papel ali dentro. E muita gente ainda não sabe. Muita gente ainda está com aquela raiz do cuidado respiratório lá de trás, que era só aquilo. E muitos outros já estão com uma visão muito mais avançada, vendo o paciente de uma outra forma. E para que a gente consiga ver o paciente dessa forma, não tem outro caminho a não ser você se atualizar, né? Se capacitar, colar naqueles que já estão há muito tempo na área, acompanhar, tentar, né, ter como espelho esses profissionais que são referência já estão no caminho há muito tempo, porque eles já traçaram um caminho, já fizeram uma estrada, e se estão até hoje nesse mesmo ambiente, e estão hoje sendo referência para muita gente, é porque eles realmente construíram algo de importante. Então, a gente precisa ter esse bom senso de estar sempre estudando. Sempre, sempre, sempre. Eu até brinquei no fim de semana, estava dando aula fora, eu terminei de dar aula à noite, o que eu dava para fazer? Foi estudar, simplesmente. Passei o fim de semana dando aula, estava no hotel esperando a hora de vir embora, peguei um livro e fui estudar. E eu sim. já estou vivendo isso há muito tempo, e eu estudo todos os dias. Então, assim, não tem como. A não ser que você queira ser mais um no meio da multidão. Aí, não precisa estudar. E assim, hoje a gente, na verdade, somos privilegiados por termos um acesso muito maior do Uhum. que profissionais de tempos atrás que não tinha essa facilidade da internet Facilidade. que tem hoje e não tinha é, essa, essa quantidade, inclusive, de artigos científicos publicados pela área de fisioterapia mesmo, né, professor? Aham. Eu acredito que hoje é que a gente está num momento de que a fisioterapia, de fato, os profissionais estão entrando mais para essa área científica e publicando mais do que há pouco tempo atrás, inclusive, né? Sem dúvida. Quando eu estava na graduação, se eu quisesse estudar, meu caminho era um único, era a biblioteca da faculdade.
né, procurar os livros somente, porque a internet ainda era muito, estava começando a existir a internet, acesso à revista científica era algo raríssimo, eu não tinha essa facilidade. Eu lembro que no meu TCC da graduação, eu comprei um artigo, né, que era em inglês e veio dos Estados Unidos, direto lá para minha casa na época. Nossa, foi assim que eu consegui ler um artigo que era mais atualizado, comprando, pagando, esperando chegar pelos Sim. correios. Né? E hoje não, hoje você tem tudo à mão, o que é extremamente perigoso também. Por quê? Aham. Isso foi até uma lenda do professor Ângelo ontem, eu até repostei no meu Stories. Hoje tem muita gente falando muita coisa. Então você tem que Sim, também saber verdade. filtro para Saber saber de onde você separar, vai beber essa água, né? Porque nem toda fonte é confiável. com Então, assim, certeza. tem essa facilidade de ter muita informação, porém a gente tem muita informação de má qualidade também. Sim, exato, exato. Surgiu uma pergunta aqui, professor, da Andressa, em relação a de que forma a plaquetopenia pode influenciar na mobilização. Perfeito, Andressa, né? Perguntou? Isso, Andressa. Andressa. Olha só, eu estava até discutindo isso num dos grupos hoje no WhatsApp com alguns alunos. Depende muito. Primeiro, a condição é crônica ou aguda? A primeira pergunta que você tem Uhum. que fazer. O paciente já é plaquetopênico, ele tem uma doença que leva a isso? Isso é uma coisa. Não, o Sim. paciente não tem nenhuma doença, não é, por exemplo, um paciente que tem, sei lá, tá fazendo quimioterapia, por exemplo, é imunossuprimido, então um paciente transplantado, enfim, ele tem alguma alteração crônica da coisa. Se ele é crônico, você vai ter muito mais facilidade em realizar atividades com esse paciente. Agora, é um evento agudo, aí é outra história, é outro pensamento. Então, a primeira coisa não é o valor, de novo, não é o número, é a Uhum. clínica. Um número baixo no paciente crônico é uma coisa. Um número baixo no paciente que tem uma exacerbação aguda daquele problema é outra história. Então, o Uhum. número é um guia, mas a clínica ela vai ser muito mais importante. E, de forma geral, existe um documento que eu me guio quando se fala em exames, que é o documento da American Association of Physical Therapy, a APT. APTA, American Physical Therapy Association, APTA. É um documento que já foi atualizado agora em 2019 e fala só sobre exames laboratoriais e fisioterapia. Tá? Sim. Especificamente disso, é um documento que só fala de exames de atuação fisioterapêutica. Eles falam, né, de cada exame, valores baixos, valores altos, qual é a apresentação clínica do paciente, quais são os riscos do paciente com aquela alteração e descreve ali o que pode ser feito de conduta. A grande maioria das alterações, independente do que seja, a grande maioria, salvo algumas exceções, a conduta é baseada em sintoma. Simples. É baseada em sintoma. Como é que está o paciente clinicamente? Ele não tem nenhuma alteração clínica que se justifica não fazer? Tá bom, fazer. Simples. Uhum. Então, o número é um guia, a clínica é importante, o valor vai nos guiar, logicamente, mas eu preciso sim ter noção e saber qual a repercussão clínica que aquela alteração numérica está trazendo para o paciente. Esse é o mais importante. Muito mais importante dizer que está plaquetopênico, que está com níveis baixos de plaqueta. Isso é interessante, é importante? Mas a clínica é muito maior. Então, geralmente, vai ser baseado em sintoma. E a depender do momento do paciente. É uma condição crônica, é uma condição aguda, e isso vai fazer toda a diferença. Inclusive, eu acredito também, professor, que é importante olhar em relação a dias anteriores se esse paciente vem em curva de melhora, se está estável com aquele, né, aquele dado, se está piorando e a gente ainda não viu. Importante também analisar dias anteriores, não só aquele momento específico, né? Perfeito, perfeito. Lembro de um exemplo recente de um paciente que estava conosco na UTI, estava entubado, e com a proposta, né, de ser avaliado para um possível desmame e até mesmo intubação. E quando a gente foi olhar os exames laboratoriais, ele tinha uma curva ascendente de leucócito. Ou seja, um dia estava num valor, hoje estava num valor já um pouco alto, mas ontem estava mais baixo. Ou seja, Sim. ontem estava mais baixo e anteontem mais baixo ainda.
Então, está subindo. Então, o paciente está entrando num processo de provável infecção. Então, o risco desse paciente falhar no desmame e falhar na extubação é muito maior. Então, se a gente não tivesse atento a esse dado, a gente teria realizado uma conduta que poderia causar um malefício para o paciente lá na frente. Então, freamos a ideia, não, vamos segurar, vamos ver o que está acontecendo, fazer, enfim, o médico entrar com antibiótico, fazer as condutas que lhe cabem, para que a gente espere a melhora, para aí sim a gente voltar a realizar aquilo que a gente estava programando. Mas nesse exemplo, um exame foi o marcador para a gente evitar realizar uma conduta que poderia ser maléfica para o paciente posteriormente. Sim. E essa curva, né? Ver os dias anteriores, né? Como é que estava ontem? Como é que estava anteontem? Uhum. Isso é importante. Isso. A questão da gasometria também, né? Eu já ouvi muito se falar justamente se aquela gasometria que foi analisada, ela de qual horário foi, quais os parâmetros que o paciente estava no momento que foi No momento. feita a coleta, né? E isso também tem Isso, a influência importante. sem dúvida, né? E a gente não pode esquecer que o paciente na UTI é extremamente dinâmico. Agora ele está assim, daqui a meia hora pode estar totalmente diferente. Muito diferente. No outro turno ele pode voltar, ele pode ficar melhor, e no outro ele pode piorar. É assim. Então o exame que é feito agora, ele vale para agora, para condutas de agora. Exato. Ele não vai valer para condutas de mais tarde, ele vale para a conduta de agora, de quando foi coletado, né? Naquelas primeiras horas ali após a coleta. Ele não vai valer para o dia inteiro ou para o outro turno, na gasometria principalmente, né? Que é muito mais dinâmica, que varia muito mais. Então, não tem como a gente se guiar por exames que já tiveram algum tempo, que foram realizados, especialmente a gasometria arterial. Ela é extremamente dinâmica. Sim, sim. A Andrea, o professor, perguntou se o senhor tem algum curso sobre avaliação e exames complementares. Olha só, Andréia, especificamente sobre não, mas dentro do meu curso de avaliação e diagnóstico, que agora vai virar avaliação e prescrição, né, logo, logo, a gente está mudando, a gente discute assuntos relacionados a exames laboratoriais complementares de forma geral. Radiografia, tomografia, exames laboratoriais, gasometria, tudo isso é discutido dentro do curso. Eu estou nesse processo de criação desse curso que eu tenho digamos assim, uma ousadia muito grande com esse curso em transformá-lo realmente num grande método de formação em terapia intensiva. Então, ele tem tudo. Não tem tudo ainda, ele vai ter tudo, ele está em construção. Então, quem está entrando já está vendo que as coisas vão mudando, estão mudando. E nesse curso a gente tem, sim, esse assunto é discutido também. Mas não tem algo específico sobre o assunto. É um curso só sobre isso? Não. Tem dentro desse macro, esse curso macro, que a gente está aí na segunda, vai lançar a terceira turma mês que vem. Vamos aguardar aí, ansiosos por E esse. logo, logo a gente vai estar divulgando. Uma questão que a gente já veio em discussão há algum tempo atrás, inclusive com colegas, professor, era que, para saber sua opinião em relação a ultrassom, eu acho que vai ser no futuro um exame complementar assim, de rotina na UTI, porque ainda não é algo tão acessível, né? Olha E nem só, tantos fisioterapeutas não têm ainda a habilitação. a gente já tem muita gente trabalhando com isso hoje no Brasil. Dá conta de todas as UTIs? Não. Mas a gente já tem grandes referências, né, dentro dessa área, grandes professores, o professor Marcelo Farani, aí da Bahia, o professor Marcelo Terra, lá do Rio de Janeiro, são professores assim, de alto nível, que estão disseminando esse conteúdo, esse conhecimento no Brasil todo. E outro dia eu até comecei com alguém, o estetoscópio não, o ultrassom vai ser o novo estetoscópio. Né? Daqui a pouco a gente não vai auscultar, não, vamos fazer logo a ultrassonografia para ver a coisa, não mais só ouvir a coisa. Então, assim, creio que já é realidade, né, para muitos locais, já é realidade. A gente tem muitos colegas aí que não ensinam, mas usam diariamente esse recurso à beira-leito, tá? Eu creio que daqui a alguns anos a gente vai ter muito mais profissionais realmente habilitados para isso,
Eu acho que é um caminho sem volta a ultrassonografia na terapia intensiva para o fisioterapeuta, né, com a visão funcional. De Aham. longe de nós querermos dar diagnósticos clínicos ou nosológicos, né, identificação de doenças pulmonares. Logicamente, o nosso foco é muito mais no músculo e na função, do quanto aquilo ali, aquela alteração clínica impacta na função, que é o nosso foco de trabalho, é a disfunção. Então, assim, a gente vê hoje muito rotineiramente colegas trabalhando diariamente com isso, cada vez ficando mais es- especializados, digamos assim, no dia a dia de estar Uhum. usando a ferramenta, e isso realmente só aprende usando. Eu fiz o curso com os dois, Marcelos, e eu não me sinto capaz ainda porque eu não pratiquei, em um momento porque eu não tinha o aparelho, e depois porque eu acabei me afastando do trabalho por um tempo e não consegui executar. Até brinquei, vou fazer de novo o curso para poder agora realmente colocar a prática. Mas, Então, eventualmente, estou lá. O médico vai fazer a ultrassom. Como eu estou lá junto, dando uma olhada para relembrar. E, assim, a gente vai, sim, daqui a pouco ter como rotina. O aparelho em si, ele não tem dono. Nenhum profissional ele é dono daquele aparelho. O instrumento ele é de uso livre, desde que cada um tenha seu uso direcionado para um fim diferente, né, para o seu fim. No caso, o nosso fim é a disfunção, é a alteração funcional, é isso que a gente vai buscar com a ultrassonografia. E eu tenho certeza que em poucos anos vai ser algo, como eu falei, vai ser um estetoscópio, que todo mundo usa e todo mundo tem. perfeito, perfeito. E um grande avanço, né? Assim, Sem inclusive dúvida. para tirar certas dúvidas que às vezes só na avaliação pela ausculta talvez seja mais difícil de identificar e ali pela ultrassom seja algo mais certeiro de E é fazer essa. uma avaliação rápida à beira-leito, né, que não Uhum. emite radiação, a gente pensando aqui nas vantagens, não tem que chamar alguém para fazer, né, pelo menos na nossa rotina, tem que ter um raio-x, então liga para o setor de radiologia, vem o técnico para a UTI, para pegar o aparelho e fazer a beira-leito, ou então levar o paciente para tomografia, né, para o serviço de radiologia para fazer, não, a gente vai lá à beira-leito e já consegue ter uma boa noção do que está acontecendo com o paciente. Uhum. Sim. Teve uma pergunta aqui, professor acho que Kalima, acho que é esse o nome dela, em relação à TEP e TVP, após quanto tempo pode iniciar a fisioterapia? Eliane, geralmente após a heparinização plena, tá certo? Então, você conversa com o médico assistente do paciente e defina junto com ele qual é o melhor momento de intervir. Tá? Depois que o paciente já está com anticoagulação, a heparinização não, é anticoagulação. Depois que você está com a anticoagulação plena, você já pode iniciar o mais precocemente possível a mobilização desse paciente. Tá? Eu não diria iniciar fisioterapia, né? Porque ninguém faz fisioterapia. A gente faz intervenção fisioterapêutica, a gente faz assistência fisioterapêutica, atendimento fisioterapêutico. Quem faz fisioterapia é o estudante que está na graduação. Ele está fazendo fisioterapia. Tá? Mas nós, profissionais, nós não fazemos. A gente dá assistência fisioterapêutica. E, logicamente, o que, né? De fisioterapia, a assistência ela é ampla. O que, que você vai fazer? Mobilização? Então, depois da anticoagulação plena, você pode iniciar. Sim, sim, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E não. Então, assim, professor, né, voltando à questão de que é realmente importante, né, cada vez mais a gente se manter atualizado, ver as, as importâncias de individualizar mesmo, tanto o paciente como a análise dos exames em geral, não focar, né, um pouco em exames específicos, mas ver uma abordagem complementar mesmo e abrangente, né, de cada paciente. É isso, a gente já não tem como mais, como eu falei no início, se contentar com o básico e o fazer igual mecanicamente para todo mundo, né, de forma robotizada. Cada paciente, você tem que ter um raciocínio diferente, você tem que fazer avaliações diferentes, né, você tem que buscar exames diferentes para cada paciente. Eu costumo falar assim, o fisioterapeuta ele tem que ter dois cardápios na mão. Um cardápio de avaliação e um cardápio de atendimento.
Quando você vai ao restaurante, geralmente você tem um cardápio ali de bebidas e um cardápio de comida, ou de entradas e refeições. Você não vai comer tudo nem beber tudo, né? Você vai escolher para aquele momento aquilo que você julga mais adequado. Então, o fisioterapeuta na UTI ele tem que ter os seus cardápios, o cardápio de avaliação e o cardápio de condutas. E aí, de acordo com o momento do paciente, você vai no seu cardápio de avaliação e vai ver. Para hoje, a avaliação é essa e essa. É tudo? Não. Mas uma boa parte daquele leque de opções. E com base nessas avaliações, a gente passa para as condutas. Hoje, a conduta vai ser essa. Mas eu tenho que conhecer meus dois cardápios de cabo a rabo. Eu tenho que saber tudo que eu tenho que avaliar, que eu posso avaliar, e tudo que eu posso fazer. Só que eu não vou usar nem tudo, nem uma coisa, nem outra. Eu simplesmente eu vou escolher para aquele momento o que é que eu vou avaliar e com base no que eu escolhi avaliar, o que é que eu vou usar de intervenção. Então, assim, a gente não pode mais simplesmente fazer igual para todo mundo. Chegar na UTI e executar técnicas que muitas vezes não têm base nenhuma. E é uma coisa que eu venho tentando trabalhar com os meus alunos no curso, aqui no perfil, no meu perfil do Instagram também, que é mostrar que a gente precisa raciocinar. Eu posso ter 10 casos semelhantes, mas para cada um, meu raciocínio vai ser diferente. Então, a ideia desse meu perfil aqui, muitas vezes, é falar disso, é colocar uma situação clínica para ouvir os colegas e ver como é variada a forma de pensar. E muitas vezes a forma de pensar é excessivamente técnica, porque eu aprendi assim, eu vou executar assim, e minimamente racional. E eu tenho em mim essa missão de mostrar que para a gente atuar de qualidade dentro da UTI, a gente tem que raciocinar clinicamente. Esse é o melhor caminho. A Lari também perguntou ao professor para explicar, né, o que é a anticoagulação plena. Lari, certo. PVP e TEP são condições em que há a formação de coágulos, né, de trombos, coágulos dentro de veia, principalmente, né, na veia periférica ou em veias pulmonares. A anticoagulação é justamente para minimizar a formação de novos trombos, novos coágulos e até mesmo dissolver, digamos assim, ou minimizar o tamanho, a espessura desses coágulos já formados dentro dos vasos. Tá? Então, por isso a gente chama de anticoagulação plena, porque já está no nível máximo. Tá? Já está totalmente anticoagulada, não tem mais o que fazer. O nível de dosagem já foi alcançado. É que para cada paciente isso pode variar também. Tá? É exatamente isso. Ok. E pediram também, professor, para o senhor repetir o nome do material que o senhor usa como referência. Eu vou escrever aqui, tá? Que aí fica mais fácil. Okay. Todo mundo olha. Vou digitar aqui. Laboratório. Eu estou com ele aberto aqui, porque eu sabia que alguém ia perguntar quando eu falar. Eu já deixei ele aberto para poder pegar o nome. Aí eu vou colocar aqui. E a Andressa também já perguntou quando teremos um curso de Daniel Lago em Salvador? Na hora que a Jair quiser. É só chamar. Olha, eu passei várias horas em Salvador segunda-feira aí no aeroporto, esperando o avião, conexão. Podia ter aproveitado, já dado uma aula, né? Poderia ter aproveitado, Aproveitava esse atraso. Aí já falaram, precisamos, vamos juntar esse pessoal aqui de Salvador, da Bahia em geral, que é o curso de Daniel Lago. Botar uma hashtag aí, Daniel em Salvador. Isso. Tá aí o nome do documento. Tá? É um documento de interpretação de valores laboratoriais, né, da American Physical Therapy Association, APTA. E aí tem a atualização mais recente de 2019. Tem em 2017, que eles atualizaram para em 2019. Perfeito. A Lari, que perguntou sobre a anticoagulação plena, ela está perguntando novamente que ela queria saber pelo que é composto a anticoagulação plena, ou se é variável. Geralmente, Lari, se usa a heparina, né, como é o principal anticoagulante que é usado. A heparina numa dosagem específica que o médico vai fazer, não é nossa preocupação a dose que vai ser feita. É saber, doutor, já tá anticoagulado? Tá, então beleza, agora é comigo. Entendeu? Agora a dose, a forma que é aplicada,
quantas vezes, enfim, isso aí já não nos cabe, tá certo? O que a gente tem que saber é se já está realmente com a aplicação em dose plena, geralmente a heparina talvez seja o mais comum anticoagulante utilizado. Perfeito. Ah, professor, já estão querendo em Goiânia também, viu? Ó, Goiânia também, né? Tá bem. Muito obrigado, Caroline. Vamos lá, Acho que vamos para vamos, lá também. acho que vamos fazer essa parceria aí com as AIS para levar Daniel em Salvador e em Goiânia. Olha aí, pronto, a gente resolve fácil. Vamos resolver esse Será uma problema. honra. Então, professor, se não tiverem mais dúvidas em relação né, à questão dos exames, se alguém ainda tiver alguma dúvida, vai colocando aí. Eu queria pedir só que o senhor fizesse uma consideraçãozinha final sobre o assunto para a gente, por favor. Beleza, antes de falar, eu queria novamente agradecer, tá, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre fisioterapia intensiva, sobre exames, que é o ponto. Grande Júnior, um abraço, meu amigo. Júnior, lá de Recife, está aí na área. Então, assim, obrigado, tá, pelo convite, por ter também aceitado a mudança, né? A gente precisou fazer uma mudança de data aí de ontem para hoje, né? Ontem eu acabei tendo que ir para o plantão. E, mas rapidamente a gente conseguiu resolver isso, não foi problema. Eu agradeço a oportunidade, o convite, me coloco à disposição de vocês para quando precisarem de algo, certo? E voltando, né, para a gente finalizar o tema realmente do nosso bate-papo, que é a importância dos exames complementares, o fisioterapeuta intensivista, ele precisa dominar exames. Ele não precisa só saber que existem, né, olhar para aquele número, para aquela imagem e não saber o que está dizendo. Nós temos que ter domínio sobre aquilo, entender o que representa aquele dado, interpretar aquele dado clinicamente, principalmente funcionalmente, que é a minha preocupação enquanto fisioterapeuta, qual é o impacto funcional daquelas alterações, quer sejam alterações respiratórias, quer sejam alterações motoras, cardiovasculares, neurológicas, enfim. É minha obrigação ter domínio sobre isso, entender essas repercussões, para que eu possa dar muito mais segurança, ter muito mais segurança para a minha assistência, de realmente oferecer aquilo que o paciente pode receber naquele momento e, consequentemente, não gerar malefício, trazer benefícios e gerar bons resultados para o paciente e para o serviço. Sim, perfeito. Acho que, inclusive, só uma última consideração minha também, de tudo que o senhor falou, professor, é importante esse conhecimento para até para nós fisioterapeutas termos a segurança de discutir com a equipe multi ali sobre suas condutas, o que vamos fazer, sabendo o que Isso, estamos fazendo, né? exatamente. Quando a gente tem isso muito bem enraizado na gente, esse conhecimento, o debate, né, a discussão é muito leve. Né? Você mostra seu ponto de vista, você ouve o ponto de vista do outro e a gente chega num consenso, que é o que é para ser, né? Não é para ser, não é para ter nada imposto de cima para baixo dentro da terapia intensiva. Tudo deveria ser horizontal, né? Todo mundo no mesmo nível. Só que para que a gente esteja no mesmo nível, a gente precisa ter um conhecimento em nível alto. Né? Somente assim a gente vai conseguir ter esses debates, essas discussões clínicas com muito mais segurança e trazendo muitas melhorias para a nossa assistência, para o nosso serviço. Perfeito, perfeito. Então, mais uma vez, professor, gostaria de agradecer imensamente, em nome das AIS, por essa disponibilidade, todo o conhecimento compartilhado, não só aqui na live, mas todo o conhecimento que o senhor costuma compartilhar nas suas redes também, sempre com essa acessibilidade e essa expertise que o senhor tem, não guardando esse conhecimento para você, mas realmente transbordando, o que é importante, né? Manter todos os profissionais sempre atualizados, sempre vendo o que tem de mais novo na literatura. Isso é muito importante para que realmente a gente faça a diferença onde quer que a gente esteja atuando, né? Quem está aí que ainda não segue o perfil das AIS, vai lá seguir, porque estamos, né, começando a postar várias coisas interessantes e trazer também várias atualizações, outras lives com outros profissionais, sempre para tentar o máximo possível
levar esse conhecimento, levar essa atualização de forma mais dinâmica. Essa live também, quem quiser ouvir novamente, a gente vai disponibilizar em forma de podcast lá no Spotify. Então, é um prazer, uma honra, professor. Espero que a gente consiga fazer outras coisas juntos e, quem sabe, em Salvador, um curso de Daniela, né? Obrigado novamente, Azais, pela oportunidade. Realmente fico à disposição e será um prazer voltar em Salvador, não para ficar no aeroporto mais, mas sim para disseminar conhecimento e passear também nessa terra linda. Maravilha, maravilha. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos que participaram, acompanharam a gente aqui. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite.